Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Meu nome é Catarina. Meu nome é Salsinho. Nós somos o Templo Espírita Cristão do Japão. Isso, pedindo a licença dos irmãos mais velhos, a bênção dos irmãos mais novos, para também atleitar no coração de cada um de vocês, né? Pedindo a licença e a bênção do nosso Pai que veio trazer mais um super ensinamento. A bênção de Deus. Pai. Bênção, Pai. A bênção de Deus por sobre todos os filhos desse trabalho. Bem, antes de nós começarmos a falarmos no tema proposto, coronavírus, óbvio que não é um tema voltado à nossa Umbanda, né? Então, a todos os filhos, irmãos, né, que estiverem aqui participando, nós temos um objetivo comum, compreendemos melhor essa dificuldade, esse problema que nós estamos enfrentando juntos, né? Então aqui nós vamos nos reunir já desde o começo, considerando três coisas importantes, né? Primeiro, nós estamos falando de um programa que envolve a todos, né? Toda a família humana, né? Então não tem etnia, não tem religião, não tem convicção, não tem senão a proposta única de compreendermos, né? E para isso nós precisamos somar todas as informações que temos e ponderarmos, né, dentro do nosso bom senso. Então ninguém, acredito, né, ninguém pode erguer uma bandeira de verdade agora e dizer é isso ou é aquilo, né? É muita coisa acontecendo e nós precisamos ponderarmos, né, refletirmos. E nós vamos fazer a nossa colaboração bem humilde, né, bem humilde. E espero que possamos, né, colaborar, ajudar, né? Isso, né? Segundo, todo esse material, né, que nós estamos trazendo aqui, na verdade, ele foi postado no dia 5 de março. É uma postagem que nós fizemos, né? E nós anunciamos essa postagem, nós recebemos orientações, várias orientações do plano espiritual e fizemos uma postagem, né? Por ser, né, ela está aqui, né, tirei cópia, por serem, né, tantas páginas, né, porque nós tivemos a colaboração de 4 espíritos que nos elucidaram em vários pontos, né, sobre o problema. Então ela ficou uma postagem de quase 20 páginas. E o que é que nós temos visto? Que as pessoas não estão lendo, né? Nós somos preguiçosos, né? Até mesmo numa dificuldade nós somos bastante preguiçosos, né? E não é só de ler, a preguiça mental de ler no ponto que não entender, pesquisar, estudar, né? Enfim, né? Então nós estamos fazendo esse vídeo, né, nessa proposta, né, de simplificarmos, resumirmos, né. Então, em terceiro lugar, é que nesse ensejo, né, realmente nós não preparamos nada não, né. Eu tirei uma cópia agora dessa postagem, né, de todas essas páginas, e o único preparo que nós temos aqui é a nossa vontade de colaborarmos, tá bom? Então,
me perdoem por qualquer coisa então, né? Mas eu vou procurar ser bem objetivo. Óbvio que não vai dar, né, para mim fazer uma leitura dessas 20 páginas aqui, porque eu acho que não seria isso, né? Eu vou tentar pegar alguns pontos importantes e a gente vai refletir sobre eles. E eu peço para vocês lerem com atenção essa postagem depois para compreender melhor o problema, né? Então, vamos lá então, Catarina? Vamos lá então, Joãozinho? Vamos em frente. Vamos em frente. Vocês me ajudam? Sim. Uhum. Tá bom. Então, com perguntas e respostas. Tá Com bom? tudo. Com tudo. Como estamos avançando, né? Nós estamos, nos estudos que estamos fazendo, nós estamos descobrindo quem somos, né? E essa é uma realidade. E essa descoberta do quem somos, ela nos traz muitos questionamentos, né? Muitas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Por quê? Porque, né, nós estamos nessa situação, né? Então, relembrando, né, que todo esse trabalho, ele começou a partir do Senhor Tranca-Ruas, que nos trouxe os primeiros passos para nós, então, seguirmos, né? Então, ele estava explicando quem é Jesus e quem é Beelzebul, né? E foi num evangelho, né? Nós publicamos, né? E nós vimos que bem poucos filhos realmente compreenderam a importância daquele assunto que o Senhor Tranca-Rua estava abordando, né? Porque a gente acha que conhece Jesus, né? A gente acha que ama Jesus, né? Nós queremos acreditar nisso. Nós achamos que sabemos quem é Beelzebul, né? Não damos importância para isso e colocamos ele de lado, né? E aí a gente comete um erro muito grande, né? Então, quem realmente conhece Beelzebul naquela época, né, quando fizemos essas postagens, nós vemos por alguns comentários, né? Nossa, quem não sabe quem é Beelzebul, que ele é nosso inimigo, né? Então, quando nós falamos, né, de um inimigo, o mais sensato é conhecê-lo, é conhecer todos os seus recursos. E essa foi a proposta, então, daquele trabalho, né? Então, por aí a gente já vê como nós somos negligentes, como o orgulho é realmente uma cegueira, né? Como a nossa vaidade nos coloca né, prepotência, né? E nós acabamos permanecendo na ignorância, né? A nossa real situação, infelizmente, é essa, né? Nós somos verdadeiros escravos da nossa ociosidade, escravos das nossas paixões, dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo. Esses somos nós, né? Nós somos prisioneiros de todos os erros que nós até agora não quisemos corrigir. Então, Beelzebul é a figura que vai se aproveitar de tudo isso, se aproveitou, se aproveita e vai continuar se aproveitando. E Jesus é aquele que acreditou, acredita e vai continuar trabalhando em nosso favor, né? E nós permanecemos em cima do muro, né? Mas estamos vivendo uma época em que não vai dar para ficar mais em cima do muro. Ou nós vamos cair de um lado, ou nós vamos cair do outro, né? O ideal seria que nós saltássemos, né? Nós saltássemos decididos, mas infelizmente nós estamos na peneira e nós vamos, se continuar assim, cair de um lado ou cair do outro, né? Nessa seleção de joio e trigo. Bom, então,
Com base em que eu estou colocando tudo isso, né? De forma bem resumida, para nós irmos direto ao ponto e irmos pensando juntos. Tá bom, Catarina? Tá bom, Joãozinho? Sim, sim. E eu peço, então, ajuda a esses bons espíritos, né? O Senhor Tranca-Rua, Laroê, Exu. Eu peço o amparo do Senhor Exu Carranca, Laroê, Exu, né? Eu peço o amparo do nosso querido Pai Benedito de Aruanda. Adorei as almas. Eu peço o respaldo aqui de todos os espíritos que têm nos auxiliado na compreensão desse trabalho, né? Bom, então vamos lá. Para os filhos que estão acompanhando todo o nosso trabalho, nós vimos que nós somos imigrantes, né? Nós viemos, né, de outros mundos, né? Bem, nós vivíamos em vários mundos, daí a diversidade de etnias, né? E nós viemos para cá. Quando nós viemos para cá, Beelzebub, ele foi igualmente não exilado, né? Beelzebub foi detido nesse mundo, assim como nós, né? Então, as primeiras comunidades dos espíritos que imigrando, né, para o planeta Terra, que é esse planeta lindo que Jesus, com todo o seu amor, criou para nós, né? E é isso que nós temos que ver desde o começo, todo o amor de Jesus. Se tem um espírito que nós realmente deveremos nos curvar a ele, é Jesus, né? Bom, então, a primeira comunidade, né, foi um verdadeiro império, criado pelo menos 600 e poucos anos, né? Precisamente, vamos ver aqui, 626 anos antes de Cristo, nós tivemos um líder, né, chamado Nabopolassar, né? Nabopolassar, ele foi o pai do Nabucodonosor, né, que nós o conhecemos nos textos bíblicos, né, principalmente no livro de Daniel, né, e também pela história, né, existe vários Nabucodonosor, a família, né, é bastante grande, mas nós vamos ver, o que nos interessa é o pai, né, Nabopolassar e o Nabucodonosor, então dois, né, porque ele é o filho, né. Fala de novo. Nabucodonosor. Outro, o pai. Nabopolassar. Eita, que trabalho, né? Nabopolassar, né? Bom, isso foi 626 anos antes de Cristo, né? Que foi o período que nós imigramos, né? Que a raça humana, que é a mistura de vários espíritos de vários globos, como nós vimos, né? Não vamos entrar em detalhe aqui, né? Quem não assistiu, assista os vídeos anteriores e os posteriores, que ainda nós nem terminamos esse assunto, né? Bom, então, para nós entendermos, né, Catarina? Vamos lá. Então, nós imigramos, nós viemos desses globos, e quando nós viemos de que forma? Nós viemos, né, dentro da... Nós já estávamos sobre o jugo, então, de Beelzebub, né? Beelzebub nos liderava, nós o tínhamos como o nosso Deus, mas nós éramos seus escravos. Não, nós somos, né? E na justiça maior, na lei maior, haveria então a necessidade de nós passarmos a expiação de nossas faltas, que foi quando Jesus propôs a formação desse planeta lindo, maravilhoso, que nós moramos aqui, que não é um planeta natural, né? Ele foi arquitetado por Jesus, ele não é natural, ele não é uma bolinha, né? Por isso ele é plano, né? Ele foi arquitetado para nos receber, né? Existem inúmeros mundos habitados dessa forma, né? Mundos criados, né? Arquitetados para
a vida física, né? A vida física, ela é só um estágio, né? Transitório, mas necessário para a evolução dos espíritos, porque nós temos mundos assim, né? Espalhados nesse universo de forma grandiosa. Mas também não é o assunto, vamos focar, então, na nossa imigração. Então, essa primeira comunidade que somos nós, né? Espíritos que viviam nas mais variadas iniquidades, né? Das paixões, das violências, de todos os erros que a gente possa imaginar, imorais, completamente, né? Seduzidos pela vida que então Beelzebub nos dava, né? Então, Nabopolassar é um dos grandes generais de Beelzebub, né? Que aqui também foi detido, né? Então ele criou todo esse império, nós imigramos e nós criamos quem? Nós criamos, quem não? O quê? Né? Nós criamos a Babilônia, né? Então a Babilônia, ela era a cidade das, né? Das paixões, né? Então ouro, cobiça, vaidade, orgulho, tudo, né? Tudo que nós sempre quisemos, nós tínhamos na Babilônia, né? Mesmo escravizados, né? Nós estávamos ali vivendo muito bem, né? E a verdade é que nós nunca quisemos sair de lá, né? Nem ontem e nem hoje nós ainda queremos saber. Nós ainda, todos os dias, de alguma forma, nós queremos criar a nossa Babilônia, né? Muito bem. Mas, obviamente, o que acontece, né, nas comunhões trevosas, né? É sempre uma luta, um está sempre brigando com o outro, né? Então, Nabopolassar, né, tinha os seus adversários, né? Tanto é que mais tarde, Nabopolassar, então, vai desencarnar, né? Assume o seu filho, né? Daí, Nabucodonosor, né? Segundo, então, né? Vai assumir aquele reinado, e aí que entra nos livros bíblicos, né? O de Daniel, por exemplo, quando Nabucco tem ele sempre vivia sonhando, né? E os seus sonhos eram intrigantes porque entre os sacerdotes, vamos entender logo, né, para a gente se fixar bem na coisa, né? Eram os magos negros que conviviam com ele, né? Mas, curiosamente, né, aquelas mensagens estavam vindo de Deus, então os magos negros não conseguiam interpretar, e foi Daniel que conseguiu interpretar esse sonho, né? Esse sonho, porque foram muitos, e o mais famoso dele é quando ele sonha com uma estátua, né, que ela era formada de ouro, prata, bronze, ferro e argila, né? Então Daniel vai explicar para ele o significado desde o ouro até a argila, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender o que é esse vírus, tá? A gente precisa remontar tudo isso, quem somos, de onde viemos, para entender esse vírus, né? Muito bem. E quem estava conosco e quem veio conosco nessa época lá da Babilônia? Joãozinho, Catarina? Quem estava conosco? Um viajante antigo. Coronavírus, né? Coronavírus? Ele veio de carona, bem colocado, João, você está intuído. O coronavírus, ele veio quando nós, né? Quando nós imigramos para esse mundo, né? A nossa vida naqueles mundos, nós trouxemos muitas mazelas. E uma dessas mazelas que nós trouxemos olha a cara da Catarina. Tadinha da Catarina, tá assustada, né? Então,
para vocês entenderem, né? Por isso que eu falei, nós temos que remontar toda essa época, né? Então, o coronavírus, né? Ele veio conosco desde dessa época, né? Só que, né? Entendamos assim, né? Que nós trouxemos muitas mazelas conosco, né? Mazelas que estavam impregnadas no nosso corpo perispiritual. Então, por isso, para nós entendermos o coronavírus, nós temos que entender a sua ligação numa infecção, né? Vamos colocar assim, que já está em nós, né? Então, entendam isso, tá? Quando nós viemos, quando nós migramos, nós trouxemos, né, larvas fluídicas no nosso corpo perispiritual, né? Quando nós trouxemos também o ambiente psicossomático, né, que estava ao nosso redor. Então, quando nós imigramos para esse planeta, que era puro, lindo, maravilhoso, esse é o Jardim do Éden, né? Esse mundo ele era maravilhoso, mas nós trouxemos o quê? A nossa iniquidade, que ela é representada pela tentação, onde a serpente lá no Jardim do Éden não tem nada a ver com os nossos problemas. A tentação nasceu primeiro dentro de nós, a semente só se aproveitou. E esse é Beelzebub, né? Beelzebub sempre se aproveita do que a gente tem, ele não se compromete, né? Então desde aí, e a gente põe a culpa em quem, Joãozinho? Na serpente, e a serpente, ela não é coitada, mas ela não tem nada a ver com isso, né? Bom, então vamos continuar na nossa história. Então no nosso corpo perispiritual, na nossa psicosfera, nós poluímos a natureza, né, desse mundo. Nós trouxemos as inúmeras chagas, e uma das mais antigas, né, é essa, que é o coronavírus. Então vejam, nós estamos falando 625 anos antes de Cristo, só no período do Nabopolassar, né? Óbvio que essa migração, ela ocorre, na verdade, 1000 anos antes de Cristo, né? Então nós estamos falando no período de Nabopolassar, onde... Nabopolassar. Nabopolassar. Eu falei o quê? Lô, tá falando toda hora. Me perdoe então, tá bom? É Nabopolassar, né? Por isso Catarina perguntou direitinho para mim, né? Obrigado, Catarina. Bem, então nós imigramos, nós viemos e trouxemos inúmeras mazelas. Uma delas é essa daí, né? Muito bem. Então, Daniel, ele vai interpretar um dos sonhos agora do Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, né? E ele vai explicar que o seu império vai cair. No segundo sonho ele vai explicar que ele vai ficar 7 anos. Ele não entra em detalhes, né? Mas ele ficaria louco, né? Ele vai pensar que ele é um animal, ele vai viver como um animal durante 7 anos, né? Né? Ele vai pensar, é chamada licantropia clínica, né? Mas é um estado de perturbação espiritual, né? Porque esses 7 anos de punição, né? É que Deus faz com que a sua consciência, todos temos, né? Mesmo nas trevas, né? Nós temos a nossa consciência, né? E dentro dos inúmeros problemas kármicos dele, Deus tenta resgatá-lo, né? Mas também não vem o caso agora, né? Porque depois desse período ele não mudou muito não, então não deu muito certo, né? Então nós tivemos nesse período as coisas mais terríveis, né? Que a gente possa imaginar. Mas esses somos nós, né? Esses somos nós, né? Muito bem. Então, esse vírus, então, né, ele é plasmado, ele passa, assim como nós, se nós, né, o nosso espírito imigrou, nós viemos para cá, o nosso corpo aqui se desenvolveu, então, tudo que nós trouxemos também se desenvolveu, né? Então,
esse vírus ele se desenvolveu nas águas, né? Então ele chegou junto com nós nas primeiras imigrações, só que ele ficou lá, ele ficou nas águas, né? E ele habitou, como o vírus é um parasita, né? Os peixes, eles retêm o maior número e os mais antigos parasitas do mundo, né? Inclusive o coronavírus, né? Então eles ficam na guerra, né? Até uma hora sufocar o peixe morre, né? Mas isso desde aquela época, né? Muito bem. Então, daquele período para cá, o que aconteceu com nós e o que aconteceu com o vírus? Vamos lá. Bem, então, na nossa história, o que aconteceu? Né? Babilônia foi tomada, foi dividida, né? E esse sonho de Daniel, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Depois vocês pesquisam, né? Vai finalizar dizendo que a última conquista, que é o povo romano, né? E que aquele povo, então, seriam os últimos a conquistar, né? Mas que viveriam divididos, né? Viveriam divididos até o final, né? Então, para nós entendermos a Roma antiga acabou? Acabou a Roma antiga, filha? Olha a carinha da Catarina Close aqui. Joãozinho? Oi? Acabou a Roma antiga? Olha a carinha close aqui. Ai. Não acabou não. Não acabou não. Que chute bacana que o Joãozinho deu agora. Não acabou não. A Roma antiga não acabou, só que hoje ela tem outro nome. Ela tem o nome de Europa, né? Todos os países da Europa são as divisões que Daniel preveu, né? Então, a Europa é a Roma, né? Porque as ambições são as mesmas, não mudou nada, Júlio César está lá, né? E aí, né? Nós temos outros problemas, mas também não vem ao caso aqui, né? Que nós temos que chegar finalmente no nosso coronavírus, né? Então, tem todo um mecanismo aí, gente, tá? Para vocês pesquisarem, por favor, depois leiam o post, porque eu não vou falar tudo isso aqui, né, tá? Vocês têm que estudar, ler um pouquinho também, né, tá bom? Então, nós começamos, olha, lá na postagem, começa assim, item 1, depois das considerações iniciais, né, começa lá item 1, breves considerações sobre os aspectos parasitológicos dos peixes. Então aqui explica como, né, o vírus se desenvolveu, né, Dr. Romano, ele nos explica que o vírus já está na quarta fase de mutação dela, né, se preparando para a quinta, né, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da coisa, da gravidade, se o vírus está na quarta mutação, se preparando para a quinta, significa que o vírus está em todos esses problemas que a gente está vendo aqui agora, o vírus só está se preparando, é só um estágio inicial para que ele se adapte, né, no corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano, né, como eu falei, nós desenvolvemos esse vírus nas nossas iniquidades lá nos mundos antigos, né, em outros mundos que nós vivíamos, né? Ele ficou nos peixinhos até agora. Só que o destino dele é voltar para nós, né? E ele se preparou nesse tempo todo para isso. Então, agora, ele está na quarta fase de mutação, se preparando para a quinta, que é quando realmente ele vai se adaptar, né, e se recompor como era lá no passado. Aliás, né, ele está nos matando pela segunda vez. Segunda vez. Ele nos conhece. Por quê? Como é que nós saímos lá daqueles mundos, né? Como que nós desencarnamos lá?
né? Pergunta que não se faz, né? Como? Então, aqueles mundos acabaram de que forma? Nós morremos. Nós desencarnamos lá para virmos para cá. E foi em massa, né? Então, o vírus nos conhece, porque ele nos matou lá, né? E nós o trouxemos para cá. Então, ele sabe como nos matar, né? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa história aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu estava pedindo para vocês, por favor, leiam, olha, né? São todas essas páginas aqui que vocês vão ter que ler para compreender o mecanismo do funcionamento do vírus, tá bom? Eu não vou falar aqui, eu só vou nos pontos principais para nós podermos, então, avançar. Então, vou dar um salto aqui, eu vou pular todas essas páginas, né? E nós vamos aqui já para o item 4, quando eu estou falando, né? Das mensagens proféticas contidas nos livros sagrados para nós tomarmos por referência, né? Então, a melhor referência que eu vou encontrar estão nos livros mais antigos, né? Que a tradição judaica, né? A maior parte escrita em hebraico, né? Mas são os judeus, né? Que conservam os melhores arquivos proféticos, as informações mais concisas, né? Estão ali, por isso que nós vamos buscar essas informações lá. Obviamente, né? Não é um mérito nosso, né? Essas informações nos foram passadas por Pai Benedito de Aruanda, então nós fomos direto à fonte, né? Mas pelas orientações que ele nos passou, né? Aí nós chegamos, né? Nós chegamos aqui, eu estou indo lá nos finalmente, eu vou pular mais quase 10 páginas aqui, para ir nos finalmente dessa história, né? Então, existe na tradição, existem dois monstros, outros, né? Mas principalmente dois monstros mencionados na Bíblia, que é difícil entender, né? Então, nós temos Behemoth, né? E nós temos o Leviatã, né? Então fica difícil nós compreendermos direitinho esses dois monstros, né? Tá? Mas eu vou ao finalmente dessa história, para nós abreviarmos, tá? E eu vou direto ao Qubit. Por quê? Qubit é o nome desse vírus. Quando nós saímos lá daqueles mundos e nós viemos para cá, né? Ele ficou registrado, ele foi chamado Qubit, né? Hoje ele é coronavírus, né? Mas ele era Qubit, né? Então, para quem for pesquisar, né? No Talmud babilônico, né? Então, na parte do Shab 77b, vai encontrar informações sobre o Qubit, tá? E olha só o que se fala, né, a respeito do Qubit. Olha, né? Isso está lá no Talmud, né? Apesar da sua força, nós estávamos falando do Leviatã, né? E do Behemoth, né? Os dois monstros então citados na Bíblia, né? Apesar da sua força, o Leviatã, que seria o mais forte, né? Apesar da sua força, o Leviatã tem medo de um verme. Na tradução, né? Na época, então, não se conhecia, né? Não se sabia o que era um vírus, né? Então, esse termo verme, ele fica vírus hoje, né, tá? Então, apesar da sua força, o Leviatã tem medo de um vírus chamado Qubit, que entra nas brânquias dos peixes e os mata, né? Então, está lá no Talmud babilônico, Shab 77b, tá? Então, esse é o coronavírus, né?
e ele está conosco até agora, né? Então agora eu vou deixar todas essas páginas aqui, né, para vocês lerem, tá bom? E eu vou fazer só alguns comentários aqui para nós entendermos direitinho, né? Bom, então, e agora, né? Dentro do mecanismo, então, desse vírus que já nos conhece, o que é que ele está tentando fazer agora, né? Ele está procurando, cumprir com a sua missão, né? E qual é a sua missão? A missão do vírus é nos selecionar. Não nos selecionou lá no passado, né? Selecionou. Nós desencarnamos nos mundos que nós estávamos, nós viemos para cá. Hoje, novamente, nós estamos precisando ser selecionados. Então, para nós começarmos a entender, esse vírus, ele seleciona pessoas. De que forma? O mecanismo disso está explicado nessa... Não vou nem mais colocar postagem, eu vou colocar apostila, porque virou uma apostila, né? O mecanismo e como funciona isso está nessa apostila que nós publicamos, né? Tá bom? Então, de forma resumida, ele vai procurar, né? Assim como ele fez com os peixes, né? Ele vai se instalar no nosso sistema respiratório, no nosso pulmão, ele fica na linha do cardíaco, se identifica, né, com as vibrações que o nosso cardíaco gera, né, e ali ele faz a seleção. Aliás, antes de nos contaminar, ele já faz a escolha. Tanto é que os cientistas ficam abismados com a forma como esse vírus funciona, porque todos os vírus, né, considerando que é um parasita, não importa, ele não escolhe, né? Só que o coronavírus ele escolhe, né? Então ele reage vibratoriamente às nossas vibrações. Então, não é a máscara que nos protege, não é evitar que ele entre no nosso sistema respiratório, é evitar que ele te identifique como aquele que precisa ser coroado, né? E de que forma que ele faz isso? Como ele foi criado para selecionar, né? Ele vai procurar o joio. O que é o joio? O joio é aquele que ainda tem dentro do seu coração ódio, rancor, inveja, cobiça, avareza, né? Que ainda não se afinou com o bem, que ainda está enraizado no mal, né? E não adianta a gente cair de joelhos e dizer Senhor, 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 porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Não adianta nós colocarmos uma Bíblia embaixo do braço, né? Dizemos Senhor, porque isso não significa nada. Não adianta nós colocarmos o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço, porque isso não significa nada. Jesus deixou bem claro, quando ele reuniu um grupo de apóstolos que ele tinha chamado, né, para pregar em vários lugares, eles foram e pregaram. E quando eles voltaram, Jesus perguntou, o que eles dizem de mim? Quem sou? Né? E uns disseram que era assim, outros disseram que era assado, e Jesus perguntou a eles, e vocês? Para vocês, quem sou? Né? E eles hesitaram em dizer quem Jesus era. Aquele que afirmou foi Pedro, né? Dizendo, Senhor, eu não tenho dúvida, o Senhor é o Messias, aquele que nós estávamos esperando, né? E Jesus sabia que Pedro, mesmo dizendo isso, ainda não estava preparado, porque mais tarde na ceia, Jesus vai dizer para ele com tristeza, você há de me renegar 3 vezes. Mas, antes de tudo isso, Jesus disse, né, ainda confiando nele, que é o mesmo que ele fez com todos nós, Pedro, tu serás a pedra angular do meu evangelho. Pedro significa rocha no nome, né? Rocha, pedra, né? Porque Jesus sabia que ele iria se transformar e realmente ele se transformou, né? Então, é isso que Jesus espera de todos nós, né? E qual é a dificuldade, com o que realmente nós temos que nos preocupar hoje, né? Então, sair de toda hipocrisia, né? Porque nesse dia, Jesus disse, se me amais, fazei o
que eu peço, né? Então, quem é cristão? Aquele que ama o Cristo. E aquele que ama o Cristo é aquele que vai fazer o que ele pediu. E o que é que ele pediu? Amai-vos uns aos outros. E como ele sabia que nós não entendemos isso, amai-vos uns aos outros, a gente não entende o que é isso. Então ele ainda completou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o que é que nós precisamos fazer para ser cristão? Amar o Cristo como ele fez, como ele nos ensinou, né? Como ele exemplificou. Isso é amar o Cristo. Então não adianta a gente ficar, né, de forma hipócrita, né? Apontando o dedo para esse ou para aquele, defendendo a sua convicção religiosa, porque não existe, né? Religião não é sinônimo de verdade. Atitude, né? Exemplo, isso sim, né? Que condiz com a verdade. Então, nós temos que entender isso, né? Ou o nosso coração vai abrandar, né? Vai realmente decidir pela luz, né? E é isso que significa a verdade vos libertará, né? Ali em João, se eu não me engano, capítulo 18, né? Se eu estiver errado agora, me perdoem, né? Se eu não me engano, e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós vamos encontrar dentro de nós. Mas que verdade é essa? É aquela onde nós vamos desmascarar, né? Nós vamos sair das ilusões, nós vamos nos ver com realidade, enxergar dentro do que nós temos aqui, orgulho, vaidade, egoísmo, né? Sermos honestos, sinceros conosco, não importa as pessoas, cada um vive a vida que quer, deseja, né? E o responsável por todos nós é Deus, é o nosso Pai. Nós temos que nos preocupar conosco. A partir do momento que você encontrar o amor que está dentro do teu coração e você fazer isso se tornar, né, a árvore que vai dar frutos, ora, então você vai fazer isso, é uma consequência, né? Agir no bem é uma consequência do bem que você tem que instalar dentro de você. Então, não pode pensar ao contrário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque não é assim, né? Isso é só exercício, né? Fundamental é você realmente gerar o bem dentro de você e isso vai gerar atitudes benevolentes, né? Então, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, verdadeiramente, já passou do tempo. Qubit nós trouxemos, coronavírus é o nome que ele é utilizado hoje, e ele realmente está fazendo essa seleção. Se você precisa se preocupar com alguma coisa, se preocupe com o que você sente, com o que está dentro do seu coração. Mas Senhor, não adianta, não adianta. Você pode iludir as pessoas, não o coronavírus. Então pensemos bastante nisso. Não é mesmo, Catarina? Não é mesmo, Joãozinho? Sim. Meus queridos, nós estamos nessa situação. Bem, com o que mais nós temos que nos preocupar, né? Além da condição fundamental, que é a forma como o vírus está nos selecionando, né? E as mudanças que nós, obviamente, temos que fazer, nós temos que nos preocupar com o tempo que nós temos, ao trabalho que ainda nós temos, considerando o seu histórico, né? Nos preocuparmos com o que está, né? Com o que nos permeia, com o que está, né? Ao nosso redor. Nós vivemos, nós criamos, né? Um mundo de ilusão, nós vivemos iludidos, escravizados, tem todo um sistema aí que não precisa nem argumentar, né? Porque o que eu estou colocando para vocês aqui é algo que, nossa, pode até assustar, né? Mas eu digo para vocês que todos os poderosos da Terra, né? As grandes organizações, os grandes líderes, né? Os donos, né? Os Nabucodonosor de hoje,
né? Porque eles continuam, e a Babilônia está aqui, né? E nós vivemos dentro dela. Eles sabem de tudo isso que eu estou colocando para vocês, né? E eles já se prepararam para isso. Por quê? Porque eles sabem que 77% de toda essa população vai com eles, né? E nós vamos, nós, né? Quando eu digo nós, eu estou sendo tão otimista, né? Mas eu quero acreditar, eu estou me esforçando para isso, né? Porque eu estou dentro dessa consciência, né? E eu vou dizer assim sinceramente para vocês, eu estou na condição de um babalorixá, eu tenho um grupo, né? São 200 filhos, né? Dentro de uma casa, e eu entreguei esses 200 filhos numa rogativa de Pai Benedito de Aruanda há alguns anos, né? Cerca de 3 anos mais ou menos, passando essa tarefa para Ialôs, né? Ialorixás, que assumindo essa tarefa para que nesse período de 3 anos, todas as informações que nós estamos passando para vocês, desde o primeiro evangelho, desde o primeiro UFA, né? Umbanda Fácil de Aprender, é todo um material que dentro desses 3 anos, né? E eu preciso agradecer a todos os filhos dessa casa, o Templo Espírita Cristão, por estarem na retaguarda, dando respaldo para que eu possa fazer esse trabalho. Então, para que tudo isso chegue até vocês, existe um grupo de pessoas trabalhando, assumindo suas responsabilidades, né? Fazendo tudo aquilo que eu tive que deixar para estar hoje aqui com vocês, né? Então, eu gostaria que pelo menos cada um refletisse e pensasse, né? Não pelo esforço, né? Que eu estou mencionando, mas por vocês mesmos considerem, porque reafirmo a toda uma comunidade, né? A todo um sistema criado, né? Que nos condicionou a vivermos como nós estamos, ainda os escravos lá da Babilônia, né? Nabucodonosor sabe muito bem fazer isso, ele fez antes, faz hoje, né? E vai continuar fazendo, né? Mas outra coisa que eu queria dizer para vocês, né? É que eles sabem muito bem o que é esse planeta, como ele foi criado, para que ele foi criado. E eles sabem muito bem que não é aqui que é o reinado deles, né? Então eles não se importam nem um pouquinho em preservar ecossistemas, né? Eles não se preocupam com esse planeta. Depender deles, aperta um botão, explode tudo, né? Eles não têm essa preocupação, né? Eles têm domínio sobre os próprios espíritos, eles já têm a sua comunidade, eles já sabem para onde eles vão migrar, né? E eles já sabem quem eles vão levar, eles estão tranquilos. Para eles não faz diferença nenhuma explodir esse mundo, né? Estragar, poluir, né? Aliás, se depender deles, é isso que eles vão fazer, porque depois, com os poucos que sobrarem, né? Muitos chamados de poucos os escolhidos, nós é que vamos ter que consertar essa sujeirada toda, né? Tá bom? Sobre o coronavírus, eu ainda gostaria, agora em particular, né? Eu gostaria de falar com a comunidade, né, umbandista. Por quê? Porque alguns meses atrás, o seu caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou, falou da sua tristeza pelo que está acontecendo dentro da nossa Umbanda. Sacerdotes, irmãos, filhos, preste atenção, né? O seu caboclo das 7 encruzilhadas está muito preocupado realmente com a nossa situação. Ele trouxe informações importantíssimas. Ele apontou erros incabíveis dentro da nossa Umbanda. Tomem consciência, né? Deixe o orgulho de lado, deixe a vaidade de lado, porque a sua mensagem é verdadeira, é sincera, viu?
E tem outra coisa agora, principalmente para vocês, filhos dessa Umbanda, que tem que cumprir a sua missão. Eu expliquei que esse vírus veio de lá conosco, né? Muito bem. Para lidar com esse vírus, existe tanto os recursos físicos como o espiritual, né? E o espiritual ligado a esse vírus é o seu caboclo da sete encruzilhada que trouxe os meios e recursos para nós trabalharmos sobre isso. Então eu vou publicar um vídeo falando do mecanismo de trabalho no plano espiritual, né, com esse vírus, e é muito mais delicado do que vocês imaginam. E vocês vão ver como nós estamos despreparados para fazer isso. Porque é todo um trabalho, muito longe de ser uma simples desobsessão, né? É todo um trabalho magístico para lidar com magos negros e demônios, não é? E vocês sabem muito bem que uma grande maioria de nós não está preparados para realizar isso em nossos terreiros. Mas eu vou publicar um vídeo com tudo que nós aprendemos nesses últimos 3 anos, porque durante esses 3 anos nós estamos fazendo isso, né? Trabalhando com esses magos negros que estão ligados a toda a manipulação de tudo isso, né? E vocês vão entender melhor, né? Como que se liga demônios, né? Agora talvez surpreenda, mas nós vamos publicar um vídeo explicando isso com detalhes para que todos possam participar e a Umbanda cumprir com a sua missão, né? A sua missão de vanguarda, que é, né, o propósito pelo qual ela nasceu, na rogativa de Jesus Cristo, né? Tá bom? Então, fiquemos por aqui, né, Catarina? Né, Joãozinho, vocês têm uma mensagem, alguma coisa para falar para os nossos filhos, os nossos irmãos? Vai lá, Joãozinho. Deem as mãos. Eu vou segurar a mãozinha de vocês. Assim eu fico junto. Mensagem? Uma mensagem lá de cima, então, né? Nosso coração vem muito apertado, né? Com toda essa situação, não pelos os ensinamentos que elas vêm trazer para cada um, mas com o que vocês estão enxergando com tudo isso. Não era aquilo que nós imaginávamos que vocês iam entender, mas é aquilo que nós já esperávamos de todos vocês, que é, né, esse egoísmo que grita muito alto no rosto de cada um. Essa doença que nem o pai falou e que nem nosso querido pai Joaquim falou. Espero que vocês estejam preparados para vestir essa coroa na cabeça e no coração de vocês. Porque vai ser essa doença aí, né, que vai mostrar para vocês quem nós somos realmente e o que precisamos mudar. Isso é que a gente vem trazer para vocês, né? E a gente fica triste e ao mesmo tempo feliz. Feliz porque Deus, ele é muito justo e ele tem que fazer o que tem que fazer para que todos nós alcancemos aquilo que está dentro do nosso coração. Triste porque a gente não queria que fosse dessa maneira, né? O sofrimento e essa verdade que a gente via e a gente sabe já, né? Porque nós acompanhamos todo mundo, então a gente sabe que vocês só pensam em vocês mesmos, né? Vocês só pensam em vocês mesmos. Desculpa o Joãozinho e a Catarina, nós estamos no respaldo para ser sincero neste momento. Nós não veio aqui trazer nada de cortina, não. Hoje nós veio abrir a cortina de vez, certo? Bastidores, né, Joãozinho? Isso, né? A gente veio abrir. Quando esse pai aqui está preocupado, né?
para mandar essas informações que chegam até ele. E a gente aqui deste lado vê todo, né, a equipe espiritual em cima deste pai para levar essa mensagem. E sabe o que vocês estão preocupados, né? Tá preocupado muitas vezes, né, em uma resposta de imediatismo, né? Por exemplo, tô preocupado em emprego, será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou ficar brigado com meu filho? Será que... Ou senão nossos próprios filhos da casa, né? Será que o chapéu, a cor da guia... Ai, meu Deus do céu. Vocês não estão vendo a gravidade, né? Não estão vendo muito essa gravidade? Que é a falta de amor que esse pai tá falando. Vocês não parou para abrir o coração e falar assim, poxa, peraí. Cadê o nosso mestre Jesus? Eu amo ele mesmo? Ou eu só quero a cura para minha vida, para as minhas tristezas? Mas vocês têm que entender que a cura é conhecer, viu? É conhecer. Igual eu estava conversando com a Catalina agora há pouco, né? A gente quer, imagina, chega o nosso paizão, todo bonito, com a bengala dele, o chapéuzinho de palha, né? O charuto, uma folhinha de arruda e a velhinha de obaluai. E chega perto do você também. E você, o que você faz? Sente isso e corre lá pro pai. Vamos fazer um exemplo. Pai, eu vi uma guia. Que cor que é? Pra que serve? Que chapéu? Pra que serve? Você nem se preocupou de falar um oi pro seu guia. Você não se preocupou para dar um sorriso de agradecimento, uma gratidão para esse preto velho, para esse boiadeiro, para esse caboclo. Isso é o que vai ser muito sério. Esse vírus, né? Que é o coroa de luz, que a gente vem falar, tá preocupado, porque muito vai morrer. Desculpa, gente, mas vai existir. Desculpa, mas é o que tem que acontecer. Vamos falar a verdade, porque vocês estão muito preocupados com nada. Para ser sincero, né? Com a essência real, não. Então vamos, gente, procurar saber. Amor nosso Mestre Jesus, amor as entidades que vêm com cheia de luz. Aí assim talvez a gente consiga entender o significado desse vírus, né? Preste atenção no que esse pai está falando, por favor. Esse é o que eu venho aqui, ó. O Joãozinho veio pedir a Catalina para vocês. Faça a reflexão de todos os estudos, gente. Para, pensa, né? O quanto é importante que esse pai está fazendo e o quanto isso gera muito esforço do corpo físico dele. E vocês ainda estão preocupados, sério? De coração? Com guia? Com chapéu? Então, vamos se preocupar com o que isso vem trazendo, né? Um abraço e me desculpem, né? Por eu vir com esse coração cheio de felicidade ao mesmo tempo de tristeza, porque eu acompanho e eu fico triste lá em cima e ver que vocês estão tão cegos com tudo que vem acontecendo e vocês ainda estão preocupados com tanta coisa pequena, né? Que nosso Mestre Jesus Cristo entre realmente na casa do coração de cada um de vocês. Que assim seja. Né? Isso é o que o Joãozinho pede, tá bom, meus que irmãos? assim seja, né? E a Catarina? Catarina? Sabe, pai? Assim, é complicado, né? Bastante, filha. Às vezes o pai já falou, Joãozinho já falou, mas mesmo assim vai ter gente que não vai entender. A maioria, filha. E igual o Joãozinho disse, isso dá uma tristeza tão grande no coração.
Porque são pessoas que a gente ama. Sem dúvida, filha. Pessoas que a gente quer bem. Pessoas que a gente quer do nosso ladinho. Então, a gente vê que não tá conseguindo, então dói de verdade aqui dentro. Por isso a gente tá sempre se reunindo aqui para fazer esse trabalho. Não é para ter visualização ou por causa de orgulho, vaidade, nada disso. É só porque a gente quer muito que cada um encontre a verdade, saia desse mundo irreal que está vivendo e venha viver no mundo real, cair na realidade, porque o tempo está acabando. Papai do Céu está falando isso há muito tempo, mas agora, no dia de hoje, o tempo está acabando, de verdade. Então, ou a gente vem para a realidade agora, ou a gente vai cair muito, dar uns passão muito grande para trás. Isso não vai ser nada bom. Com certeza, né, filha? É verdade, né? Então, vamos fazer uma prece juntos? Isso. Juntos é com todos, tá bom? Então, nos acompanhem nessa prece. Querido Mestre Jesus, Senhor, quando entre nós diziam os apóstolos, Mestre, duras são as tuas palavras. É verdade. Duras são as tuas palavras, Senhor. Contudo, hoje, Mestre, te reconhecemos o dispenseiro fiel, prudente, amigo, o mais correto, o melhor. Hoje, Senhor Jesus, te temos como o farol de nossas vidas e te pedimos, Senhor, ilumine as nossas vidas, ilumine os nossos espíritos, ajuda-nos, Senhor, a emergirmos, ajuda, Senhor, a libertarmos os diabos interiores de todo orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, avareza, hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na luz, deixarmos as trevas, porque, Senhor, em meio a todas essas atribulações, muitos ainda se encontram perdidos. E, Senhor, por esses que, porventura, ainda possam se libertar, fazendo-nos instrumentos, Senhor, a todos nós como irmãos, onde como estivermos, fazendo-nos instrumentos de paz, amor e ajuda, respaldo a todos aqueles que, porventura, ainda possam se socorrer. Assim, bom Mestre Jesus, cumpra-se em nós todos a tua vontade. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um saravá fraterno a todos, muita paz, muita luz. Graças a Deus, graças a Jesus. E saravá, e que nosso Mestre Jesus abençoe todos vocês e que leve toda essa luz no coração, né? Graças a Deus. O melhor sorriso é tudo. Beijo. Opa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, saravá. Saravá.